Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do Amatcast. E hoje, como sempre, como co-host, Ana Paula Cunha. Oi, Ana. Oi. E quem nós vamos receber, Ana? Vou deixar aí o cargo para você. Hoje nós vamos falar de penalidades em condomínio e vamos receber a doutora Reisa Frois. Bem-vinda, Reisa. Olá, obrigada, gente. Doutora Ana Paula, doutora Elisa, presidente e vice-presidente da AMAD. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para abordar esse assunto tão importante, né, sobre a aplicação de penalidades em condomínios, e vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. E a Reisa compõe a atual diretoria da AMAD num cargo que é muito importante, que é a diretoria de eventos, né, Reisa? É um dos cargos mais difíceis da diretoria, porque tem muita atividade, a gente faz muito evento, então realmente é um desafio. Não, e um ritmo acelerado, né, porque a gente gosta e nessa gestão a gente também promete aí fazer muita coisa. Mas, Reisa, estamos aqui para falar sobre direito condominial e aplicações de penalidades, mas antes a gente queria saber um pouquinho da sua história. Conta pra gente, para quem ainda não te conhece, você que é uma jovem advogada, conta um pouquinho da sua trajetória, como você chegou até aqui. Claro. Doutora Elisa, meu nome é Reisa Frois, eu sou uma jovem advogada de 26 anos, atualmente sou sócia individual do escritório Reisa Frois Advocacia Condominial, sou advogada condominialista e especialista em direito condominial, e eu atuo na área condominial desde quando eu formei na faculdade, aproximadamente 3 anos. Eu nunca trabalhei em outra área, né? Eu era estagiária em um escritório de advocacia de direito condominial, formei e fui associada a esse escritório e resolvi seguir, né, o meu próprio caminho e trilhando minha trajetória aí no direito condominial. Eu também sou advogada imobiliarista, trabalho com regularização de imóveis, mas realmente o carro-chefe hoje no escritório é o direito condominial e é a parte que eu realmente gosto, já está no meu DNA, tratar aí de todos os problemas, de todos os imbróglios que envolvem a vida em comunidade dentro de um condomínio, né? E essa é a minha trajetória. Eu sou, embora uma jovem advogada, é a área que eu decidi me especializar, e a área que eu gosto de atuar. Friso, inclusive, a necessidade de um condomínio estar assessorado por um advogado especialista no direito condominial, né, que domina a teoria e saiba aplicar na prática, né, todo o conhecimento, garantindo segurança jurídica para os condomínios. E é isso, minha trajetória é essa e eu continuo aí trilhando meu caminho. Muito bacana. Reisa, você é do interior? Sou do interior de Minas, chama Itamarandiba. Ah, bacana. Fica a 480 quilômetros de Belo Horizonte, mas eu saí da minha cidade de Itamarandiba, onde toda a minha família mora, meus pais, ainda quando eu tinha 15 anos. Então eu fui embora para estudar, né? Eu passei no Instituto Federal de Minas Gerais na época para fazer o ensino médio junto com o técnico em mineração. Que legal. Então eu, desde os 15 anos, eu resolvi sair de casa para seguir com os estudos, e assim que eu formei lá no IFMG, eu vim para Belo Horizonte para fazer a faculdade de Direito. E desde então eu trabalho na seara jurídica e me especializei no direito imobiliário, que é também com que eu trabalho desde quando eu formei na faculdade. Ah, uma trajetória bem parecida com a gente, né, Ana? E até assim, ela tá mais até acelerada aqui. Por exemplo, eu quando saí da faculdade, eu não atuei com imobiliário. Sim, eu fui atuar com imobiliário depois de 5 anos. Então, assim, acaba que ela já saiu já com o foco. Isso. Não, eu demorei alguns anos também, acho que 3, 4 anos, eu era advogada trabalhista. Uhum. E aí acabou que o direito imobiliário me pegou. Pega, né? A gente apaixona. Eu falo que para mim isso foi muito bacana mesmo. Eu já era estagiária no escritório de advocacia de direito condominial. Então, ali eu já tive um contato muito grande com o direito imobiliário, que a gente não tem na faculdade, né, de forma aprofundada. E eu já gostei da área logo de cara e nem resolvi tentar outras áreas. Realmente foi a primeira área com que eu trabalhei e fui me especializando e me identifiquei total. Isso é importante, né? Você já saber, assim, que vai ficar mais direcionada. Ela é jovem, já está trilhando aí, a gente está acompanhando, a gente sempre vê ela muito ativa, e isso é importante, porque às vezes a pessoa fica muito tímida, né? No início, fica muito insegura, e aí mesmo você sendo uma jovem advogada, a gente já percebe isso. Essa firmeza, essa vontade, né, de correr atrás e
Tá de parabéns. Obrigada. E só para falar para quem está, né, nos assistindo, nos escutando, da importância de estar perto de outros advogados que trilham o mesmo caminho, andam na mesma área, dessa importância, né, que é toda essa ambiência que a gente tenta criar e está construindo com a AMAD, de estar perto de outros profissionais. Como é isso para você? Com certeza, Elisa, essa foi a virada de chave na minha advocacia. Foi quando eu decidi realmente deixar de ser associada de um escritório e trilhar o meu caminho. Foi quando eu me vi inserida ali no meio, né? Eu me associei à AMAD, também à Comissão de Direito Imobiliário da UAB. Atualmente eu também faço parte da UAB Jovem, da subseção do Barro Preto. Então eu acho que isso realmente foi uma virada de chave para mim. Estar interagida, estar no meio, envolvida com outros advogados muito experientes, inclusive, que são inspirações para mim, né? Eu hoje tenho o prazer de atuar, de trabalhar até em conjunto com profissionais que sempre foram um espelho para mim, né? Doutora Carissane, por exemplo, e eu acho que isso fez toda a diferença mesmo para que eu alavancasse na advocacia. Realmente estar inserida nesse meio e conectada com outros advogados que estão aí trilhando também o caminho no direito imobiliário. Então vamos aproveitar aqui e deixar o convite, né, para quem ainda não faz parte da AMAD, para vir se associar, para vir caminhar junto conosco. A AMAD nós temos um DNA muito forte, né, de compartilhar conhecimento, de compartilhar experiências. As pessoas que estão na AMAD, né, os associados, têm muito essa disponibilidade de contribuir com o crescimento e aperfeiçoamento profissional dos colegas. E acaba também que, como ela mesma citou, é possível, com o vínculo, você vai criando parcerias, e são parcerias duradouras, porque muitos não atuam, né? Todo mundo atua em direito imobiliário, mas nem todos atuam na mesma área. Então acaba que isso também proporciona, né, ao associado ter esse intercâmbio, né, e montar essas parcerias com outros profissionais também, que isso dá um retorno muito gratificante para a nossa realização de carreira profissional, óbvio, né? E troca de experiências também. Exatamente. Bem, então, falando do que realmente interessa, que é o direito condominial, né? A gente sabe que as relações condominiais, as relações entre condôminos, vizinhos, moradores, são sempre carregadas ali de situações conflituosas. Então, as penalidades servem exatamente para isso, né? Reisa, como que a aplicação de penalidades, ela pode trazer uma convivência mais harmoniosa? Bom, Elisa, vamos partir do pressuposto que, igual você falou, viver em comunidade não é fácil, né? Então, dentro de um condomínio não seria diferente. A partir do momento que o condômino, que é proprietário de um apartamento, mas ele também é proprietário de uma fração ideal sobre as partes comuns, é necessário haver uma regulamentação, né, para que essa convivência ocorra de forma harmoniosa. E a partir do momento que existe uma norma, um regulamento interno, que dispõe sobre regras de utilização da piscina, do elevador, das escadas, a respeito de animais de estimação. Havendo uma transgressão a essas normas, o condômino ele deve ser advertido e, em eventuais condutas, poderá inclusive ser multado. Qual que é a importância, né, da aplicação da penalidade dentro do condomínio? O aplicador ele tem que ser muito bem orientado ao ser aplicado, ele tem que ser muito bem orientado ao aplicar a penalidade, porque a penalidade ela tem um caráter socioeducativo, primeiramente visa cientificar, informar o morador que aquela conduta que ele está praticando está infringindo uma norma interna condominial, e superado o caráter socioeducativo, nós temos o caráter punitivo, que olha, então eu já te adverti, já te informei que essa conduta está transgredindo a norma e você continua a reincidência, então vamos aplicar uma multa. Esse caráter socioeducativo e punitivo é muito importante para garantir a harmonia e a convivência entre os condôminos. Estabelecer regras acaba que, assim,
os condôminos que estão naquela sociedade ali, que é uma mini sociedade, uma micro sociedade, eles acabam, de certa forma, seguindo essas regras, a harmonia do condomínio, quando tem algo a ser seguido, e aí alguém, quando vai ter uma transgressão, se a administração acaba penalizando ou informando, porque eu gosto muito das circulares, porque muitas vezes nunca ou moraram em condomínio, ou tá morando num condomínio maior. A gente vê hoje que tem condomínios que tem muitas regras, e aí às vezes eles ficam um pouco perdidos, e na hora que tem um regimento bem elaborado, onde vai estabelecer realmente as condutas que não podem ser praticadas por nenhum condômino, acaba que a harmonia coletiva vai prevalecer, porque aí todo mundo vai seguir justamente, e aí não vai ter conflito, ou se não tem como a gente minimizar todos os conflitos, mas assim, a gente vai realmente, com essa conduta da ação da administração, acaba que esses conflitos eles vão ser mínimos ou muito pontuais. Isso, tendo esse trabalho de conscientização, porque tem que ter, eu entendo que tem que ter, não é só ter o regimento, você tem que explicar esse regimento, por mais simples que pareça. A pessoa não sabe que, por exemplo, não pode andar com o pet, e se o pet faz necessidade, o tutor sabe que não pode, isso aí não precisaria nem estar escrito. O tutor tem que ir lá e limpar. E aí, mas tem muita gente que fala, não, às vezes o empregado do condomínio é que vai retirar. Não, é você que é o tutor do animal, você que tem que cuidar. E aí, aos poucos, as pessoas vão ambientando com aquelas regras, e aí a harmonia vai prevalecendo. Aí um ou outro, óbvio, né, tem até uma pesquisa que 10% dos condôminos vão descumprir, que vai dar algum problema, mas a maioria, os 90%, vão seguir. Sim, é justamente esse que é o caráter socioeducativo da aplicação da penalidade, né? Visa inicialmente educar o condômino em relação àquelas normas. E como você comentou, Ana, em relação à administração do condomínio, transparecer essas normas para os condôminos, a importância disso, né? Eu acho muito de bom tom que a administração, eu sempre oriento, né, os condomínios que eu assessoro nesse sentido, de fazer o envio do regimento interno pelo WhatsApp do grupo do condomínio, ou disparar e-mails, ou mesmo fazer circulares, colar em elevadores, com as regras de utilização da piscina, dos espaços, né? As principais normas, né? E, inclusive, deixar claro a que está sujeito o condômino em caso de transgressão à norma. Então, em eventual transgressão à norma, ele será penalizado de tal e tal maneira. E isso, o próprio regimento interno e a convenção vão dispor dessas sanções. Inclusive, o próprio Código Civil, no artigo 1334, fala que a convenção vai determinar as sanções que serão aplicáveis aos condôminos e possuidores, o que é muito importante, né? Porque nós temos aí a figura dos locatários, muitas vezes, que infringem as normas, né? E a gente tem muito também esse problema da pessoalidade, da aplicação da penalidade, né? Às vezes um locatário que transgrediu a norma, o proprietário ele deve ou não ser notificado, advertido também. Aquela conduta que está sendo transgredida está vinculada à unidade, está vinculada à pessoa, mas de qualquer forma a convenção vai determinar as normas e as sanções a que estão sujeitos os condôminos. E assim, aproveitando então que você mencionou sobre sanções, quais são as principais penalidades que podem ser aplicadas aos condôminos? Olha, Ana, as penalidades sempre estarão previstas na convenção e no regimento interno. Incluem a aplicação de advertência, uma advertência formal, né, enviada pela administração condominial, cientificando aquele morador que ele está infringindo uma norma interna do condomínio. Essa advertência, inicialmente, ela tem um caráter socioeducativo, que é para educar, para informar que aquela norma está sendo descumprida. E, nesse caso, não existe aplicação de multa. É realmente informar e, inclusive, adverti-lo de uma possível reincidência. Aqui o condômino está sujeito em caso dele transgredir a norma novamente. E também temos a aplicação da multa. O Código Civil determina que a multa não pode ser superior a 5 vezes o valor da contribuição mensal. Então, o condômino que é advertido, aquilo ali não resolveu, ele pode ser multado. Essa multa, inclusive, pode ser elevada ao dobro, desde que isso esteja previsto na convenção.
e respeitado o limite de até 5 vezes o valor da taxa condominial. Nós temos uma exceção a essa regra, que é a respeito da penalidade aplicável ao condômino antissocial, que é aquele condômino que é aquele condômino cuja convivência está incompatível com os demais moradores do edifício. Ele já foi advertido por inúmeras vezes e continua praticando aquelas condutas de forma reiterada. Esse condômino considerado antissocial, ele pode ser compelido a realizar o pagamento de uma multa de até 10 vezes o valor da taxa de condomínio. E nós temos aí já formando jurisprudência também nesse sentido, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, da possibilidade de exclusão desse condômino antissocial, através de uma ação judicial. Nessa ação deve ser demonstrado que o condômino ele já foi inúmeras vezes advertido, que a aplicação da pena pecuniária também não tem resolvido. Isso acontece muito com o jogador de futebol, né? Que dá uma festa enorme na sua mansão, e aí ele é advertido, ele é multado, elevado ao dobro, ele é multado, elevado ao quíntuplo, ele é multado, elevado a vezes 10 e não resolve. Então, realmente, a penalidade máxima existente dentro de um condomínio é a possibilidade da exclusão do condômino antissocial. Que é um processo, inclusive, que é um processo árduo, né, para a administração. E deve ser garantido o direito de ampla defesa também, contraditória ampla defesa, né? Porque realmente é um procedimento mais complicado, que envolve o direito de propriedade. E é muito agressivo. E é muito né? agressivo. Inclusive, para o advogado, né, requer da gente também muita energia para ganhar uma ação dessa. Tanto para o lado do condomínio, como também na defesa do condomínio. Verdade. Aí é mais complicado ainda, porque as condutas não estão aprovadas, né? Então, você ele tem que falar, eu não consigo conviver em condomínio, eu sou impedido de estar aqui, vai continuar sendo proprietário, né, da sua unidade, mas não vai poder mais morar lá. Então, isso é bem grave, né, porque a pessoa tem o direito de usar lá na Constituição. Então, a pessoa não consegue compreender bem isso. Eu moro aqui e eu posso fazer o que eu quiser. É meu, né? Não. Não é bem assim. Você mora aqui, você pode usar, usufruir, mas há algumas regras. Exatamente, né? E sobre a questão da aplicação dessas penalidades, é sempre os síndicos, a administração sempre vem repleto de muitas dúvidas. O que você deixaria aqui de dicas sobre a aplicação das penalidades, o procedimento a ser seguido? Olha, o aplicador ele deve conhecer muito bem as normas internas do condomínio para que a aplicação dessa penalidade não seja realizada de uma forma arbitrária ou com abuso de poder, evitando inclusive responsabilidade civil por eventuais atos praticados pelo síndico, né? Então, eu recomendo que o aplicador realmente analise as normas e siga as formalidades no preenchimento, né, do documento a ser encaminhado ao condômino, seja a notificação de advertência ou a notificação de aplicação de multa. O endereçamento correto, os dados corretos do condômino, observar também, principalmente no envio a respeito da LGPD, né, na formalização do documento é muito importante constar a data e hora dos fatos, com comprovação fotográfica ou vídeo, né, eventual vídeo capturado por circuito interno de câmeras de segurança. É muito importante deixar naquele documento formalizado a comprovação da transgressão à norma. Elencar também o artigo do regimento interno que foi transgredido. Olha, você transgrediu o artigo tal, que fala que é proibido estender roupas, toalhas e demais objetos nas janelas do apartamento. Então, sempre expor a norma, né, no documento, garantir o direito de defesa do condômino, seja advertência ou seja aplicação de multa. O condômino sempre tem o direito resguardado, né, de defesa, e finalizar a notificação com data e hora e observar muito bem o envio e o recebimento dessa advertência, porque muitos regimentos internos dispõem que inicialmente o condômino vai ser advertido. Se ele praticar aquela conduta novamente, ele vai ser multado. Então, a gente precisa muito bem controlar esse recebimento, o envio dessa advertência e o recebimento, a anuência do condômino em relação à transgressão daquela norma. Aproveitando que você está falando sobre as penalidades,
Tem muitos síndicos que às vezes perguntam, eu posso primeiro, uma pessoa que realmente às vezes pode ter sido um deslize, você recomendaria a advertência verbal ou não? Você já recomenda ser escrita? Porque tem muitos condôminos que, às vezes, condomínios que utilizam a primeira entrada é uma conversa, aí você recomenda como essa forma dessa conversa? Com mais alguém da administração, o síndico pode ir lá e conversar, o que você pensa a respeito? Bom, Ana, eu acho sempre muito válido todas as tentativas de mediação de qualquer conflito, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com vários condomínios nos quais a documentação está desatualizada, inclusive prevê uma das formas de aplicação de penalidades, a advertência verbal. Só que a advertência verbal, ela é muito cautelosa, ela é muito perigosa, porque aquilo ali não vai estar formalizado no documento, não vai ter o protocolo do recebimento, da cientificação do condômino que acabou de transgredir aquela norma. É sempre bom, sempre de bom tom, o síndico realizar essa conversa prévia, né? Chamar uma atenção, claro que de forma respeitosa, mas sempre tentar mediar o conflito. Realmente, a advertência escrita, a advertência em si, que já é a aplicação da penalidade em si, eu não recomendo que ela seja feita de forma verbal. Uma conversa inicial, uma forma conciliatória, né, mediatória inicial, tudo bem. Mas a aplicação da advertência sempre ser formalizada, justamente por envolver dia, hora, data, local, a prova, exatamente, a prova do fato. Então, a minha recomendação é essa. O síndico faça uma conversa inicial, mas sempre formalize o documento da advertência. E com relação, por exemplo, já fez a advertência escrita, e aí está registrado a infração por vídeo, sei lá, entrou com o pet no elevador social, tem condomínios que proíbem. E aí muitos falam, não fiz isso, não fiz, quero ter acesso às imagens. E aí, como que você orienta a administração a fornecer? Porque muitos síndicos eu não posso, porque tem outras pessoas que aparecem no elevador, e aí tem muita dúvida com relação a isso. Eu posso mostrar a imagem, não posso mostrar a imagem? Qual a sua orientação? Então, hoje o condomínio, ele trata dados, né? Então, ele está sujeito às normas da LGPD. Esse acesso irrestrito às câmeras de segurança do condomínio jamais pode ocorrer, né? Porque envolve dados sensíveis, que é a imagem de todos os moradores. No entanto, havendo uma transgressão à norma, entendo eu que o condômino, até como um direito dele mesmo, né, de saber sobre os fatos, de evidenciar se realmente era ele naquela ocasião, eu recomendo que o condomínio receba um pedido formal do condômino em relação à sua intenção de verificar as imagens na câmera de segurança, e que o condomínio agende um horário, data e hora para mostrar as imagens, mas nunca enviá-las. Jamais fazer o envio. Eu já trabalhei com alguns casos que isso gerou responsabilidade civil para a síndica, porque ela disponibilizou um link no grupo do WhatsApp com os vídeos de 3 moradores, 3 condôminos, infringindo as normas. Então, isso envolve o direito de imagem, né, uma série de questões. Então, realmente é ter muito cuidado ao controlar esses dados e ao disponibilizar essas imagens para que isso não seja feito de forma irrestrita e de forma ilegal, né? E sobre a atuação do advogado, como que o advogado, qual que é a postura, ou como que o advogado ele pode contribuir nessa aplicação das penalidades? Bom, Elisa, primeiramente, frisar novamente a importância de um condomínio estar assessorado por um advogado especialista em direito condominial. Primeiro, porque esse advogado ele vai saber as normas sobre o direito condominial, vai estudar a convenção, o regimento interno, que é diferente para cada condomínio. Cada condomínio tem seu próprio documento, suas próprias normas, né? E vai conjugar esse conhecimento para aplicar a penalidade. Então, a penalidade não vai ser aplicada de forma arbitrária pelo síndico. Inclusive, isso já aconteceu comigo várias vezes. O próprio síndico já está estressado com aquele condômino. Vamos multar ele com um valor máximo, de qualquer jeito. Não, síndico, não é assim. A gente precisa seguir o procedimento, o regimento interno, advertir, multar, da forma como está previsto. Né? Então, isso traz segurança jurídica até para os próprios condôminos, não vão ser penalizados de forma desarrazoada.
né? Então é muito importante o condomínio estar assessorado por um advogado especialista em direito condominial. E como que esse advogado ele pode atuar, né, na aplicação de penalidades? Na formalização do documento. A gente sabe que para formalizar um documento, alguns requisitos são essenciais, né, como o endereçamento, o preenchimento dos dados corretos, o preenchimento dos fatos, dos fundamentos jurídicos, inclusive das normas internas do condomínio. E, claro, nenhum profissional melhor do que o advogado especialista para realmente atuar de forma efetiva aí, garantindo segurança mesmo para todos os moradores do condomínio e para a administração também, que é a responsável por aplicar essa penalidade. Bem, e assim, para o advogado que está nos assistindo agora, acompanhando esse episódio do podcast, deve estar pensando, ok, eu fui procurado por um síndico ou por uma administração para atuar num caso parecido. Por onde que eu começo? Sempre comece olhando as leis internas do condomínio, né? Muitas vezes, e a gente que atua com condomínio, eu recebo algumas perguntas no escritório, assim, dúvidas do dia a dia de cliente. Antes de qualquer resposta, você tem que ir na convenção e no regimento interno, porque a maioria das perguntas que são das consultas jurídicas ali no dia a dia, as respostas estão no próprio o procedimento tá lá. Ainda mais esses condomínios, né, maiores, que tem uma área de lazer muito completa, tá lá. Então, assim, nós advogados, nós precisamos nos pautar ali. Então, assim, eu tenho hora que vem a pergunta, mas eu não respondo automático, eu sempre paro e vou. Até mesmo pra você não dar uma orientação muito genérica. Não, é importante a gente sempre orientar de posse, após a leitura da convenção e do regimento, porque aí fica uma dúvida esclarecida assertiva, porque se de repente a gente pode, vamos seguir pelo Código Civil, mas pode ter alguma coisa mais específica dentro do regimento que vai ali poder ser aplicado. Então, não tem como, né, generalizar. O ideal é que antes de qualquer, até para ir para uma assembleia, gente, mesmo que não seja para aplicar penalidade, a gente tem que ler a convenção e o regimento, porque Sim. Às vezes vai falar de outra coisa, mas você precisa ali saber pelo menos a norma do condomínio. Sim, com certeza. Eu falo que o advogado condominialista e o síndico, eles têm que ter mastigados o regimento interno e a convenção de condomínio, porque é ali que realmente tudo vai se pautar naqueles documentos, né? Bem, chegando ao fim desse episódio, né, gente, direito condominial, a gente ficaria aqui falando a noite inteira. Ai, mas muito assim, muito bom. E é um assunto muito controverso, que eu acho também que a gente aprende muito com a experiência do colega, né? Porque eu acredito que cada uma já passou por uma situação de aplicação de penalidade diferente, e isso tem muito, muito a ver realmente com a situação concreta, porque a gente não tem uma infração exatamente igual a outra. Idêntica, não existe. Mas, assim, Reisa, queria que você deixasse aqui uma dica, um conselho para aquele advogado que está começando agora, que quer focar no direito condominial, o que você, pela sua experiência, o que ele pode fazer? Bom, para você que é um jovem advogado, tem interesse em iniciar aí no direito condominial, a dica que eu dou para você é: esteja sempre engajado e envolvido e rodeado de profissionais em quem você já se espelham. Estudem muito, leiam a legislação. O direito condominial hoje ele é muito específico, né? Faça uma especialização. A gente sabe também que a teoria aplica-se, a teoria na prática, né? Então, conforme as vivências que a gente vai aprendendo, mas o direito condominial é um mar de oportunidades para você que é advogado, tanto na assessoria, quanto na consultoria, quanto na cobrança de inadimplência. E o mercado condominial está em crescente evolução, em expansão. É só olhar ao nosso redor, a gente vê o tanto de condomínio, o tanto de prédio, cada dia mais se erguendo por aí. Então é isso, essa é a minha dica, advogado. Esteja sempre engajado, faça parte da AMAD, se associe, vira associado. Nós sempre, eu como diretora de eventos, sempre estamos promovendo eventos de capacitação para advogados condominialistas, né? Então é isso.
Bem, então gostaria de agradecer a doutora Reisa Prois por compartilhar conosco a sua experiência, por trazer para a gente, né, insights muito importantes sobre a aplicação de penalidades e, como já é de praxe, né, Ana Paula, quais são os recados da semana? Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e também os nossos podcasts dos episódios vão todas as quartas-feiras ao meio-dia, no YouTube e no Spotify. Então é isso, Reisa, muito obrigada, Obrigada, até a próxima. Reisa, eu que agradeço, obrigada, até a próxima. Então é isso, gente, um episódio toda semana e até a próxima. Tchau. Até mais.